A partir de agora, aqui na sua rádio Max FM, começa o programa Mulheres. Apresentação: Rita Augusta. Boa noite de novo, porque eu desejo muito boa noite a vocês. Tivemos aqui um pequeno problema técnico que o nosso fantástico Carlos Alberto já resolveu. Então, para quem chegou agora, eu continuo aqui com o meu futuro grande amigo Éder Tatu, tá? Muito prazer. Que é uma pessoa, assim, tipo, das pessoas que eu gosto das atitudes. Que tem gente que só mora num lugar. E tem gente que faz daquele lugar melhor, que faz daquele lugar, não só a sua casa é seu lar, a cidade é seu lar. Gente que se envolve na comunidade, gente que ajuda, gente que luta, gente que briga pelo que é certo. Então, as últimas 3 semanas, né, essa e as 2 anteriores, eu trouxe gente muito... Nossa, pessoas incríveis que estão lutando, estão fazendo coisas. Semana passada, LGBTQIA+, com a Viviane e o Jailson, que estão formando um núcleo dos LGBTs, tá? Na outra semana, eu trouxe a Vivian, que faz um trabalho incrível de comunitário, que organiza as ocupações para o pessoal sem teto. Então, agora, nós estamos trazendo o Super Éder Tatu, tá? Que obrigado. É um morador de Cotia já há muitos anos. E, embora ele não tenha nascido e sido criado aqui, ele faz mais pela cidade do que muita gente que nasceu e foi criado aqui. Éder, se apresente, por favor. Uma boa noite, primeiramente, a todos. Você também, um prazer imenso conhecê-la pessoalmente. Eu sou o Éder Tatu. Quem me conhece ali, eu sou tatuador ali no bairro Atalaia, onde eu já tenho um estúdio situado já há 12 anos. E também faço parte dos movimentos sociais, movimentos culturais da cidade de Cotia já desde 2010, né? Principalmente que é a bandeira que eu levanto, que é uma coisa que eu tenho no coração, já na alma, já desde que eu sou criança, que é a cultura hip hop, né? Como meio de informação, meio de levar a cultura, a informação, a educação para as pessoas, principalmente da periferia, né? Informação de base, incentivo à leitura, incentivo às artes, incentivo a um pensamento mais amplo, até politicamente, assim, ó, também isso já, como se diz... Tudo vem junto. Tudo vem junto, Essa participação social traz junto uma participação em muitos setores. Isso. Porque quando você... Social é política, social é educação, social é saúde, social é tudo isso, cara. Social é cultura, tá? Justamente. E a bandeira do hip hop, como todos sabem, né? É uma bandeira que... É um movimento, né, que sempre brigou, né, mano, contra as mazelas sociais, a desigualdade, a opressão política e social, a desigualdade, né? Éder, então, eu não sei nem por onde eu vou começar a fazer as perguntas para você. Que são tantas que elas vêm vindo assim, parece uma cachoeira na minha cabeça, vamos tá? Conversando. Você quer começar falando para mim, explicando pra gente como começou esse Conselho Municipal de Cultura, quais foram as lutas, o que vocês pretendem fazer, como é que vocês vão funcionar, quem que manda nisso, quem que não manda, quais são os recursos que vocês têm. Tudo isso eu queria saber. E quero saber tudo do hip hop também. Porque do hip hop eu sou uma grande ignorante, tá? Eu quero aprender. Na verdade, o Conselho de Cultura já faziam 12 anos, se eu não me engano, que não existia um Conselho de Cultura dentro da cidade, né? E a gente sempre, desde que eu faço os eventos, as atividades por aqui, que eu faço mais basicamente, né, no rap, no grafite... aula de grafite em escolas, aula de arte em geral e principalmente no rap, incentivando a cultura local. Não só do rap, mas nas outras vertentes também, uma coisa que eu sempre brigo. Valorização do artista local, valorização daquele que promove a cultura local, né?
Querendo ou não, a gente somos promotores de cultura, a gente leva a informação onde Como não é que chega. é essa atuação de cultura? O que vocês fazem? Vocês têm espaços? Vocês chamam as pessoas que enfim, têm alguma atividade cultural? Como é que realmente funciona isso? Na verdade, na contramão do que vem sempre culturalmente assim, a modo grosso, falando, na cidade a gente sempre lutou pelo lado do, vamos falar na gíria, nós por nós, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Eu sempre procurei colocar nos eventos, igual eu falei pra você, a valorização dos artistas locais, aquele menino que tem um sonho, que de repente não tem um lugar para apresentar o seu trabalho. E aqui é um berço de muitos artistas, muitos bons artistas, só que Cotia, infelizmente, não é uma vitrine. Às vezes, muitos artistas daqui da cidade têm que fazer seus trabalhos lá para São Paulo, lá em Itapevi, lá em Osasco, que querendo ou não digo que é uma cidade... Cotia não deixa a desejar o orçamento... Não há vontade política. Não há vontade política. Condições tem, estrutura tem. Grana tem, só que não tem, por exemplo, uma lei que beneficia o próprio artista. Eu conheço amigos que eles fazem oficinas maravilhosas assim de break, de dança, de arte, só que aí eles se apresentam na virada cultural vereadores, em São Paulo. Escutem o que está sendo dito aqui pelo Éder, tá? Vocês não podem só ficar iluminando praça, asfaltando rua, tá? Vocês não podem ficar fazendo só isso. Vocês têm que criar leis, projetos municipais que contemplem a cultura, gente. A população faz porque insiste e é persistente e tem força, tá? Senão, morria na praia. Justamente. Porque todo mundo faz tirando sangue de pedra. Justamente, igual eu falei pra você, nós por nós. Em São Paulo, por exemplo, em Osasco, existe a lei do hip hop. Então, um determinado mês, aquele é o mês do hip hop, o mês do reggae. Então, já é uma lei que o vereador A, o vereador B, o vereador C, daqui 10 anos ele não vai ser mais eleito, mas aquela lei vai continuar. Sim. E aquele recurso para o artista local, o promotor de cultura local se apresentar, mostrar o seu trabalho, vai permanecer. É lei. Então, não tem algum desses vereadores que Doutor Castor, vamos lá. Não, eles incentivam. Eu só estou cortando o raciocínio, perdendo o raciocínio. Eles incentivam assim. Eles ajudam você naquele determinado evento que a gente nunca gostou. Aí o locutor lá do evento, de 10 palavras, 15 ele fala o nome do cara que ajudou e tudo mais, só que vai passar o mandato, vai vir outros, e aquilo vai ficar perdido na lembrança, vai ficar lá atrás, entendeu? Não é para ficar, não é uma coisa, não é uma coisa permanente, não tem continuidade e nem rigor nesse projeto, quer dizer, não tem projeto, né? É uma coisa meio... Igual eu falei, o camarada tem que ir lá para São Paulo para fazer uma oficina na virada cultural, no mês hip hop de São Paulo, tem que arrumar um endereço de lá e tudo mais. E querendo ou não, nesses lugares sempre existiu o Conselho de Cultura. Já pensou em fazer uma virada cultural em Cotia? Ia ser maravilhoso. Você já imaginou que legal? Já imaginei, é um sonho nosso também. Porque, eu falei, eu sou do hip hop. Eu não canto rap, mas eu sou um promotor cultural, eu promovo o hip hop de coração, né? Fala pra mim, explica pra mim o que é o hip hop. O hip hop é um movimento cultural criado nos anos 70, no início dos anos 70, lá no Nova York. Lá em Nova York, DJ Eric foi o primeiro festa realizada de hip hop foi em Nova York, né? E depois se popularizou com África Bambata. Então o hip hop é o seguinte, ele uniu todas as gangues, né? Para que em vez de eles ficarem se degladiando entre eles bairro a bairro, violentamente, eles se reuniram para batalhar de repente mesmo, uma batalha de dança, uma batalha de rap, de MC, né? Os grafiteiros, eles se uniram para quê? Para distanciar, para levar um pensamento anti-violência, anti-drogas, anti-racismo, anti-opressão,
É um movimento cultural, né? E o rap é o hip hop que cria os raps, que dança os raps, é Não, assim? ó, na verdade o rap, ele vem do MC. O rap é Rhythm and Poetic. Eu não sei falar inglês. Rhythm and Justamente, poetry. justamente que eu ia perguntar para você e pedir um minutinho para Rita para falar sobre Pode perguntar. o rap e o hip hop. Exatamente. Então, Legal. o rap, diferentemente que todo mundo pensa que o hip hop é uma dança, o Afrika Bambaataa já falava lá nas linguagens do hip hop que ele inventou, que ele criou lá em 1970, que o hip hop ele provém das ruas. A dança, por exemplo, oriunda de academias e escolas de dança, não é hip hop, é street dance. Então, o tá. hip hop ele tem quatro pilares, que é o MC, que é o que leva a informação, que é o rap, o ritmo de poesia. É um poeta que, com o seu ritmo, com a sua levada, com o seu... ele leva a informação, ele leva a pessoa a se conscientizar politicamente, socialmente, se manter distante das armas, das drogas e do álcool. Esse é o grande intuito do hip hop. Aí temos o break, que são a dança, né? É o break, um pop, um locking, que é os dançarinos que eles batalhavam ali. Porque no começo só tinha o DJ que dava o som. É uma coreografia, então, na verdade, Sim, né? tem aqui É uma luta, é Sim. quase que uma luta, uma dança, alguma coisa Sim. assim. Uma Não capoeira. digo um campeonato, né? Porque não é dança do Faustão, mas é aquela disputa ali sadia, sem violência, pra ver quem que é o melhor dançarino, o dançarino lá do Brooklyn, o dançarino, Inventa passos o novos. dançarino lá de Manhattan, por exemplo. Tô falando dos tempos do local onde foi criado, né? E o grafiteiro, né? Que fazia aquelas verdadeiras obras de arte, né, nos muros, Nossa, passando aquela amo informação, né? Hoje em dia que temos os Gêmeos, temos o Cobra, Nossa. aqui, artistas maravilhosos. Então todos esses aí provêm do hip hop. Então são os quatro elementos. O DJ, primeiramente, que é o dono da festa, né? O que reunia a galera. E segundo MC? em segundo, os dançarinos do break. Tá. Aí quando um pouquinho a mais à frente veio os MCs que já pegaram aquele som que o DJ soltava e colocavam em cima a rima, passava a mensagem em cima daquela música. E os grafiteiros que passavam suas mensagens. O MC, então, é o que põe as palavras. Sim, o MC mesmo, propriamente dito, é o mestre de cerimônia, né? É o mestre de cerimônia. Então é ele que colocava as palavras no som, no beat, que os DJs pegaram aquelas músicas que eu digo o sampler, né? Pegaram aquele sampler e fazia aquela colagem, aquela montagem. Aí veio na sequência o Grandmaster Flash. Grandmaster Flash foi o que inventou o back to back, que é o que usam hoje os DJ, que usa os dois toca-discos e ele emenda um no outro e faz aqueles squashes, então. Nossa, a gente ia ter aqui a Sofia Oasis, Sim. que é uma grande artista que eu sei do rap, hip hop, for, tá? Uma Só que ela adolescente. ela tem 16 anos, né, você me falou. Se eu me engano é 16 e anos. a moça realmente arrebenta a boca do balão. Sim, e ela não ela veio porque teve uma dor de ouvido e ela vai ter um evento no fim de semana, então ela tinha que se cuidar para estar pronta para o fim de semana, tá? Mas eu vou trazer a Sofia um dia Essa aqui, eu assino com embaixo, certeza. eu faço questão de estar acompanhando Tá aqui. aí, você vem Conheço também, ela desde poxa. pequena, ela sempre participou das nossas Tem festas. eventos hip hop aqui em Cotia? Sim, quando eu mudei, agora depois da pandemia estamos retomando, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente fez Quebrada Tem Vez, que faz parte de um... É um coletivo que eu faço parte, Quebrada Tem Vez. Estou fazendo parte agora. No dia 12 de junho fizemos no Parque Alexandre, no Caldeirão. Dia 11 de setembro teremos um lá na Congada, inclusive vai estar a Sofia, a Lauren, e mais o Confusótico e outros MCs também. E o outro evento vai ser só no dia 11 de dezembro. No dia 20 de agosto teremos que eu também estarei apresentando no Jardim Sandra, a Estrada dos Fischers, não me recordo o nome agora. É Boteco WB.
Vamos ter o tetracampeão mundial de discotecagem, o Eric J, né? Como é que a gente faz para ficar sabendo desses eventos, eventualmente ajudar a divulgar? Como é que a gente faz, Éder? Geralmente a gente publica nas redes sociais, né? Redes sociais, porque agora que a gente tá retomando, eu tô até meio enferrujado. Ano passado eu fiz uma live hip hop visto por dentro, né? Com o pessoal da CRC Produções. Foi uma live também que foi beneficiada pela Lei Aldir Blanc. E que ajudou bastante, porque a gente tava parado, todo mundo... Com o Conselho Municipal, vocês vão ter verba para poder promover isso? Vocês têm algum plano de montar, sei lá, centros? Alguma coisa que tenha formalmente na prefeitura? Porque senão eu vou falar com os vereadores que eu conheço e vou pedir para trabalharem nessa área. Na verdade, a primeira reunião do Conselho foi ontem. Sim. A gente votou o diretório do Conselho, presidente, vice e os secretários, e a comissão estaremos ligados no quê? Na lei, no veto que foi derrubado, né, do anticultural presidente da República. Pode falar anticultural, pode falar. Pode falar. Aqui você pode falar. Do anticultural, inimigo da cultura, presidente da República. E agora, valendo R$1 milhão. Quem canta essa música? Respeita, caralho. Então, e aí o que acontece? Vai vir a Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo, né? E aí vem grana para cá? Vem grana para cá. E o Conselho vai conseguir administrar essa grana sem o pessoal dar uma essa é a grande luta que a gente vem batalhando desde lá de trás. Conselho são 16 pessoas, é isso? São 16 pessoas. 8 pelo governo e 8 da sociedade civil. Justamente, eu faço parte da arte urbana, né? Que engloba o hip hop, sarau, slams, a cultura mais periférica mesmo, movimentos sociais e culturais. Mas não tem que ser periférica, ela tem que ser em toda a cidade. O que acontece é que eu acho que Cotia realmente tem assim... Cotia é uma cidade que tem muita gente que veio de São Paulo e que continua votando em São Paulo, continua indo no seu médico em São Paulo, continua fazendo tudo em São Paulo, só dorme aqui. Sim, tá? O que acontece com os artistas daqui da cidade. Sabe? Ele vai trabalhar lá em São Paulo. Isso... Ou ele tem outra ocupação, de repente. Sim, mas as pessoas... Mas o artista é uma outra história. Ele vai porque ele não tem oportunidade aqui. Mas eu tô falando desse povo que vem morar nos condomínios, tá? E, na verdade, não se adapta à cidade. Eles continuam... É como se fosse... uma cidade dormitório, né? Dormitório só para eles, exatamente, sim, tá? Sim. Então, assim, eu moro aqui, vim para cá procurando mais tranquilidade, isso faz 25 anos, praticamente. Eu comprei o terreno em 94. Construí minha casa em 97, 98, eu estava morando aqui. Mas logo que eu me aposentei, porque antes eu trabalhava em São Paulo, então eu saía daqui 15 para 7 da manhã e voltava às 7 horas da noite. Sim, né? Sim, mas de repente... Mas depois não, depois que eu me aposentei, eu falei, não, agora vamos entrar na vida da cidade. De repente pode ser pelas condições. Eu tenho uma prima minha que ela é professora da rede pública. Ela tem uma casa no Mirante da Mata, só que ela não trabalha aqui porque as condições aqui para trabalhar de professora na rede pública não são muito favoráveis. Aí o que ela faz? Ela aluga a casa dela lá no Mirante da Mata, aluga uma casa lá no Parque São Jorge, lá no 19 da Raposo, e dá aula para lá na Prefeitura de São Paulo. Então ela não está usando nem mais para dormitório, porque a oportunidade dela é mais favorável pro lado de lá, né? Isso aí eu já estou entrando numa questão diferente. E Cotia, mas Cotia teria condições de receber essas pessoas, professores de qualidade, e Cotia acaba baixando o nível por não dar condições a essas pessoas. Se eu não me engano, acho que vai bater a casa de 1 bilhão, né, o orçamento, é isso? É o orçamento de Cotia, mas teve empresas que já saíram daqui por questões de corrupção. Isto ouvi falar. E tá? falta de incentivo fiscal também, falta de incentivo, tá? E corrupção também, tá? Porque aqui, até hoje, gente, eu fui gerente de um negócio que mudou de Belo Horizonte para cá. E para conseguir o alvará de funcionamento e tudo mais, foi muito difícil, Éder. Muito difícil. Eu encontrei todo tipo de dificuldade e muitas que eu não vou nem falar aqui, porque você sabe como é que é, Agora, né? se fosse uma coisa legal, rapidinho estava feito, né?
Se fosse exatamente. Então, é muito difícil. Realmente é muito difícil. Cotia precisa crescer. Cotia tem tudo para crescer. A Cotia tem uma reserva ecológica de mata que nenhuma outra. A Zona Norte não tem, tá? Uma área de manancial maravilhosa, Exatamente. as melhores águas. A Zona Leste não tem, a Zona Sul não tem, a Zona Norte até tem um pouco, você vai para o Parque da Cantareira ali, mas não é como Cotia. Cotia tem uma reserva, uma área de preservação ambiental e vivem fazendo as coisas erradas. Mas vamos voltar para a cultura, cara. Vamos voltar para a cultura. cultura. Então, quais são os projetos? A gente quer aproveitar essa queda desse veto, né? Para quando chegar a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, fomentar a cultura em Cotia. Vocês estão fazendo algum tipo cronograma, um programa, onde que nós vamos funcionar, quanto a gente precisa de recursos? A gente começou ontem. Igual eu falei, o diretório foi formado ontem, a eleição foi no dia 7 de abril, uma eleição meio conturbada, mas tomamos posse, o prefeito assinou o decreto. Então ontem foi a primeira reunião, que estava marcada para o dia 8 de agosto, só que como derrubaram esse veto, a gente já... eu ouvi falar, você vai me dizer se é verdade, que a gente só conseguiu montar o Conselho Municipal de Cultura porque se não tiver o conselho, o município não recebe essas verbas. Justamente. Tá? Justamente. E o povo quer receber as verbas. O interesse, então, é muito mais financeiro do que cultural. Sim, é muito mais financeiro do que cultural, só que pelo menos da minha parte, como conselheiro, e a briga que eu tive para entrar no conselho vai ser para que, em vez de eles pagar 260 mil pro Leonardo, eles não mandem 4 pallets e 2 caixinhas de abelha lá para fazer som lá no Mirizola. Você tá entendendo? Claro. Porque a mesma pessoa que leva a cultura no Mirizola, ela não é a mesma ouvinte, é mesmo público do rodeio. Mas ela também é uma promotora de cultura igualmente. E outra coisa, eu não sou do sertanejo, né? Mas, custa alguma... Aqui tem muita dupla boa de sertaneja. Os caras pagam 260 mil pro Leonardo. Por que ele não paga, vamos dizer, 1.000 chutando baixo? Porque os caras merecem mais. E coloca um sertanejo do local pra cantar. O sonho dos caras, o cara aquele exatamente, público. faz uma bela produção. Não, faz uma bela produção. Caras. Os caras têm a estrutura maravilhosa. Os caras falam que é de terceiro, mas não, a prefeitura deve estar ali. Então o que acontece? Coloca uns 3, 4 duplas sertanejo, um cantor sertanejo, pra abrir o show grande que vai ter no aniversário da cidade. E outra coisa, às vezes, aliás, a maioria das vezes canta tão bem quanto os artistas. Sim, tão bem quanto. Só não tem ainda o nome. Então, não tem a vitrine A pessoa aí ouve e fala assim, rapaz, como que esse cara não tá no sucesso no Brasil inteiro? Exatamente. Não, se eu não me engano, ontem eu vi uma reportagem do Neto aqui, vou até se eu puxo aqui. Ele falou que tem uma dupla sertaneja aqui de Cotia que tá bombando aí na internet. Aí. Eu não conheço muito o nome das duplas. E a gente de Cotia não sabe. Então, não sabe que eles são daqui. Você sabe? Então, é uma coisa que eu falo, Léo, quer pagar, paga 200. Você não pode fazer o esquema do... Como que é o nome? Do Gustavo Lima, né? Pegar 1.200.000, devolver 700 e por 500. Ai, não, por favor, me poupe. Mas pelo menos coloca o pessoal pra cantar um pouquinho, né? Éder, conta pro povo como foi difícil, inclusive, votar nesse conselho nesse conselho municipal. Conta pra gente. Nossa, o hip hop é Eu foda. sei um pouco porque eu passei por isso em outros conselhos, né? Que eu fui. A gente tá por dentro. Mas conta aí como é que foi. Conta o que eles querem pro verdade, cara votar no conselho, o que eles pedem. Eu vou contar passo a passo, desde o começo. Na verdade mesmo, não houve ampla divulgação nenhuma desse conselho de cultura. Colocamos lá no site da prefeitura. Pô, mano, igual eu falei pra você, o cara trabalha lá em São Paulo, ele não é só artista, ele trabalha lá em São Paulo. Aí ele pega a Raposo lotada. Chega na casa 8 horas da noite, ele não vai deitar no sofá e falar, vou entrar aqui no site da prefeitura pra ver o que tá rolando. Site da prefeitura, Não, ele não vai fazer isso. Então tem que ter o quê? Tem que ter ampla divulgação. Dia 30 de abril encerrava as vagas para as inscrições do Conselho de Cultura. Eu fiquei sabendo às 8 horas da noite pelo Fábio Freitas, que mora lá em Santana do Parnaíba atualmente. Ele ligou pra mim e falou, vai participar do conselho? Porque ele já fazia parte da luta que a gente fazia já desde lá do começo. Igual eu falei, a Ana, a Carol, o Vavá Oliveira, grande artista plástico da cidade, o uruguaio lá do Mirante, também um artesão de madeira,
bom pra caramba, que é os caras que faz a cultura acontecer em Cotia. Agora o cara faz umas esculturas, tem que ir lá pra Mariana, tem que ir lá pra Minas Gerais mostrar, porque aqui não é vitrine pro trampo dele, aqui os caras não valorizam. Então o que acontece? A gente já tava nessa briga aí, porque igual eu falei, 12 anos sem um conselho de cultura, não porque não vai vir a verba, mas porque a gente tem que fazer acontecer, a gente tem que fomentar a cultura Sim. Local. Então o que acontece? Fiquei sabendo no 49 do segundo tempo, no dia seguinte a gente foi lá na prefeitura, na secretaria da cultura, eu, Vavá e o uruguaio, metemos o pé na porta, porque ela é tudo porta fechada, né, no portão e tal. Entramos lá, trocamos uma ideia, conseguimos nos inscrever, porque a gente tem comprovação artística de tudo que eles pediram, não faltou comprovação artística, só que no edital, na minha opinião, eles pegaram as regras pro candidato, Ctrl+C, aí foram lá nas regras pros eleitores e apertaram o Ctrl+V, só copiaram e colaram. Ou seja, o cara para votar Ele tinha que ter a mesma qualificação que o candidato. Pro candidato, eu comprovei, fiz tudo certinho, e pro candidato realmente Sim, você era candidato. Eu concordo que tem que ter. Mas se eu quisesse aparecer lá e votar em você, eu não podia. E você, como toda a população, são os maiores interessados em consumir a cultura. Quem consome a cultura é o povo, é o público, é as quebradas, é a periferia, é o povo do rodeio, é o povo da romaria. E cadê? E a classe artística. Mesmo você sendo da classe artística, tinha inúmeras comprovações para você poder votar. Tipo o quê? E muita gente ficou fora de foi impugnado porque de repente faltou uma conta de luz, uma comprovação de endereço de 2 anos. Mas se você pegar você tinha que comprovar que você não só, vamos dizer, levar uma conta de luz para provar que você mora aqui, mas uma de 2 anos atrás para provar que você morava aqui há mais de 2 anos? Sim. Gente, pergunto a vocês, queridos ouvintes, isso faz sentido? Mas se você entrar na rede social da pessoa, você vê que ela faz um trabalho de excelência. E o que acontece? Tentamos prorrogar o prazo, porque como eu falei pra você, a gente foi no dia 30, foi no dia 29 e no dia 30 encerrava. Pedimos para prorrogar o prazo, não tinha como, porque era edital. De repentemente prorrogaram o prazo. Nossa, que bom. Aí eu consegui prorrogar o prazo, mas e a ampla divulgação, que a gente sempre falou. Não só rede social, ir lá na padaria, ir lá naquele mural que aparece na prefeitura, que fica só aparecendo o País das Maravilhas, só tudo de bonito. É feito para a população não participar. Então, que tem lá na lotérica, você na fila da lotérica tá passando lá. Cadê? Não apareceu ali, não tinha no mural da escola do meu filho, não tinha em lugar nenhum. E a população, igual eu falei, ela é consumidora de cultura, ela é a maior interessada. Sim. Se você tem 18 anos e título de eleitor, você é apto a votar. Sim. No âmbito que for. Você pode votar para presidente, por que você não pode votar para conselheiro? Sim, sim. Tá certo que acontece muito aqui em Cotia, de repente o candidato do conselho tutelar é apadrinhado do vereador fulano, o cara enche um busão e vai lá e todo mundo vota no cara, porque ele não vai ser, de repentemente, conselheiro tutelar ou amigo de bairro, ele vai ser cabo eleitoral do cara na região. Gente, vocês escutaram o que o Éder falou? É muito triste, mas isso acontece muito na nossa cidade. Demais, tá? E isso faz com que os representantes eleitos, nomeados para conselhos, nomeados para diversas áreas, não são representantes do povo. Eles são pessoas do governo. Eles estão defendendo só os interesses dominantes, tá? Da prefeitura, dos vereadores, que não há oposição nessa cidade. Nessa cidade só há oposição. E no caso eles não queriam, na verdade não queriam a gente lá não. Eu mesmo acho que consegui entrar pela goela assim. Quem é que manda, quem é que é o presidente desse conselho? O presidente pelo diretório que a gente formou ontem é o Gilmar. Tá. A vice é a Ana Alcântara, que você conhece. Amiga minha. Aí temos a Olímpia e o Robson. A Olímpia entrou também. E o Robson. Tá. A Olímpia faz parte do governo, tanto quanto ela quanto o Gilmar, que tem que ser intercalado. A Ana e o Robson, que faz parte, ele entrou na pasta da cultura africana.
etnias africanas, ele também é secretário, né? E tem a comissão ali que vai trabalhar em cima daquilo que vai vir pra gente tá votando no... Porque, igual eu falei ontem, eu não sou eu sou da ação. Tá. De sentar ali, leis. Eu tentei entrar no PROAC esses dias aí, porque ele teve um edital de hip hop e cultura periférica para os municípios. Você entra lá, eu falo, meu Deus do céu, cara. Às vezes o pessoal reclama da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet é para todos. Só que a gente não tem uma assessoria política, a gente não tem na escola que a gente estuda. Ou seja, é para todos que conhecem o caminho das pedras. Tem que conhecer Se não conhecer o caminho das pedras, não entra. Eu entrei lá no PROAC lá para tentar trazer aqui para Poti algum movimento, alguma verba. É muito difícil, você se assusta. São projetos complexos, tudo é complicado, tudo é burocrático. E olha que eu já fiz curso, eu já fiz oficinas sobre editais, sobre movimentos sociais e tudo mais, inclusive na própria secretaria tem umas oficinas legais que estão promovendo cultura, agora. deixa eu falar um pouquinho assim do que cultura é uma coisa que a gente precisa respirar. Cultura faz com que a nossa alma fique mais leve. Cultura somos nós, humanos, expressando nossas emoções, nossos sentimentos. Cultura é tudo isso. Cultura é um concurso de redação para a 3ª série, para a 9ª série, é um concurso de dança, é uma escola de hip hop, é um ateliê, ou é um lugar, é um local que você possa expor obras de arte, promoção de grafites maravilhosos pelos grafiteiros que a gente tem. Tudo isso é cultura, é um concurso de fotografia, é uma exposição grande que mostre para a população tudo isso. É uma divulgação apropriada, é incentivo, não só o incentivo moral, que isso as pessoas já têm, é o incentivo financeiro também, para que essas pessoas tenham os recursos para que a sua criação, as suas ideias alcancem um número maior de pessoas e possam ter mais qualidade, mais sofisticação. E eu vou dizer uma coisa, gente. Vocês pensam que esses conselheiros são remunerados? Não. Não. Ninguém ganha um tostão para fazer isso. Mesmo porque a gente gosta da guerra. É amor à arte, é pelo amor à arte. E o que acontece? A eleição era uma eleição meio de baralho marcado e teve baralho marcado. Vou repetir para as pessoas gravarem isso bem. Eleição com baralho marcado, gente. Por favor. Por quê? Porque não... Só essa burocracia para votar, só votava quem estava apto, na opinião deles, né? De repente, da comissão, que eu não sei quem faz parte da comissão. Aí, no meu caso... O pessoal do hip hop me conhece já, porque eu já faço essa caminhada já há muito tempo, mas de repente não conhecia a outra candidata, que tem um trabalho maravilhoso, escola de dança, igual eu falei pra você, academia de dança, faz um trabalho social de repente, e já trabalha junto ali com a prefeitura, e de repente era o perfil que eles queriam pra estar ali junto deles. Só que não era aquele perfil... controverso, contestador, que é o hip hop genuinamente falando. Sim. Verdadeiro. Era, vamos dizer assim, uma tentativa mais governamental. De falar amém, cultura, amém, tá? amém. Exatamente. Sim, vamos pagar 200 pro Leonardo, sim. Vamos... Gente, eu tô pensando em música. Vocês têm projetos na área de música, composição, aprender a tocar instrumentos, formar uma orquestra, formar um coral nessa cidade. Gente, eu adoro coral, eu vou cantar. Os caras... Teve um vereador aí que fez a lei do dia do teatro. Em Cotia não tem nem teatro, mano. Do vereador, Cotia não tem teatro, irmão. Você faz vereadores, eu não vou falar por favor, vamos fazer um teatro aqui. Faz a lei, o dia municipal do teatro. Cadê o nosso bendito teatro, meu amigo? Exatamente. É verdade. Que coisa, né? É tudo pra inglês ver, né? Porque... Não. É complicado, né? Então, o que acontece? Eles fazem aquilo, igual eu falei pra você, eles fazem aquilo ali momentâneo, mas não é uma coisa que vai ficar. Não vai vir um legado, né? Então a gente tá brigando por isso. Pra quê? Para que sejam políticas públicas sociais, tanto na cultura como em outros também, na saúde, na educação.
Eu faço parte do grupo Mães e Pais que Lutam, né? Essa é outra coisa que eu queria que você falasse. Está um pouco fora do tema principal, mas eu quero que as pessoas te conheçam Mas a como gente, você mas é. a gente também briga pela cultura, porque a gente tem que ter um arte terapeuta, a gente tem que ter... As secretarias tinham que agir em comunhão, né? Tinha que ter uma interação entre elas, para que a máquina funcione, que a engrenagem funcione bem. Então, a luta por políticas públicas, não só do hip hop, mas é uma briga da população em geral, né? Gente, deixa eu falar pra vocês aqui, que ele pelo visto não vai falar. O Éder tem um filho com espectro autista, tá? E, enfim, ele é pai solo, ele que cuida desse filho e ele é o único pai que faz parte de um grupo grande, são 114 famílias, você falou. Se eu não me engano, são 114 famílias, 114 né? famílias que lutam por melhores condições para seus filhos, para seus parentes, enfim, que tenham e sofram desse tipo de problema. Na verdade, são 114 mães, né? Tem uns pais E um também. pai. As meninas falam que eu sou a mãe da voz grossa, né? Que eu chego lá já, pá, aquilo lá e tudo. Até mandar um beijo pra Michelle e pra Angélica, que elas são guerreiras de verdade, tenho aprendido muito com elas. Ô Rita, só uma perguntinha, Diga. coisa rápida. Aprendido de verdade. Éder, tem alguma de sua autoria, algum hip hop que você falou, vou... Não. Porque sempre tem alguma coisa aquele dia que você fala, não, eu vou escrever, Na vou fazer... verdade, quando eu era moleque, eu escrevi alguma coisa. Mas eu não sou rapper, não, porque eu sou muito ruim de decorar, O hip hop sabe? seria um rapper, então, no caso. O rap, como eu falei anteriormente, faz parte do hip hop. O hip hop em si é um movimento cultural mais abrangente. Mas- Mais abrangente, exatamente. Mas você já teve vontade de fazer, tipo, eu Eu sempre quis ser o Mano Brown, né? Entendi. Só Era cada um na sua. Então, como não é a minha praia, mas o que com acontece? certeza- E eu tenho esse amor pela cultura, então Com o que eu faço certeza, pro... com certeza você deu as suas rabiscadas. Sim, eu já fiz muito grafite em parede. Pode ver que hoje em dia eu sou tatuador, né? Sim, maravilha. Comecei rabiscando parede. Acabei, hoje, aqui a gente estava conversando antes do programa, combinei uma tatuagem com o Éder. Ele vai Bora fazer uma fazer, tatuagem bora no meu fazer. braço. Eu tenho uma cicatriz de uma O cirurgia que famoso eu fiz. zíper. É um zíper, eu vou fazer um zíper, gente. Ele vai bolar pra mim, aí eu desenho. bolar essa arte, e eu eu vou te lá e mando. vou fazer, porque eu tô há muito tempo querendo fazer uma tatuagem. Minha mãe não vai acreditar, gente. Cada vez que eu faço aniversário, eu fico mais doida. Mas Então, é ótimo. Então, voltando no assunto do espectro, eu faço parte desse grupo, né? E são 114 mães, mas autistas são mais, porque tem famílias que tem 2 ou 3 autistas, né? Nossa. E E tem vários graus de autismo também, né? no dia 2 de abril, que foi o Dia Mundial do Autismo, né? Teve uma solenidade lá na Praça da Matriz, que eles iam entregar as novas viaturas, porque querendo ou não, o único braço do poder público que chega fortemente na população é o poder da segurança pública, né? Sim, A saúde, a educação vem meia boca. exatamente. Mas a segurança pública vem, pode ver aí, principalmente no Rio de Janeiro, os locais aí, né? Que você vê a segurança pública. O candidato que fala mais de segurança pública, ele sempre vai estar à frente nas eleições, assim, ó, eu tenho essa seguinte opinião, né? Mais do que aquele que fala em saúde, educação, lazer e cultura, tudo mais. Vocês já conseguiram alguma coisa nessas Mães na Luta? Já, a que gente que já vocês tá conseguiram? estamos dando frutos, sim, com certeza. O quê? A gente já conseguiu reunir quase todas as secretarias, né? E conseguimos levar as demandas para que essas secretarias olhassem com outros olhos, né? Vamos ter agora também uma campanha massiva na cidade, com a parceria da Secretaria da Comunicação também, nos ônibus, nos locais, nos locais públicos. E atendimento, assim, escolas em que tenham pessoas preparadas para lidar com o autismo, isso não tem. Não, essa é uma briga que a gente tem E também. Secretaria de Saúde também não tem um atendimento especializado. Tem o CAPS. O CAPS infantil é o único local, assim, que agora tá começando a dar uma engatinhada, assim, que agora temos um neuropediatra, agora sim.
estamos começando. Sei. Isso é tudo fruto das mães aí. Que beleza, nossa. Tudo fruto da guerra das mães aí, da luta das mães. Eu mesma, às vezes, questiono se a gotinha de água que a gente põe vai fazer diferença. Faz. Porque quando você começa a lutar por uma coisa, você vê e você fala e você divulga isso. Você vê que tem muita gente que vai colaborar, vai se juntar a você e vai fazer as coisas. Infelizmente, a gente não consegue na primeira tentativa. Muitas vezes são várias. Sim. Mas não desisto. Eu chamo todos vocês, cada um dos cotianos, tá? Eu adoro essa cidade, eu estou aqui há 25 anos. Eu me identifico com a cidade. Não nasci aqui, mudei para cá já adulta, mas eu quero fazer essa cidade uma cidade melhor. Essa cidade é uma cidade que tem uma arrecadação muito boa, então não faltam recursos financeiros. Ela tem tudo para ter uma gestão, uma administração boa e uma Câmara dos Vereadores que realmente pense em fazer, porque a tarefa dos vereadores, gente, não é dar cesta básica, arranjar remédio, dar uma cadeira de rodas. Isso é assistencialismo, tá? E também não é pagar R$100 para o cara votar ou R$200 para o cara votar nele, tá? Não é isso, ou fazer uma festa do Dia da Criança, não é isso. O vereador está aí para fiscalizar o executivo. Ele também não está para fazer aquela coisa. Faça uma moção para o prefeito Rogério Franco asfaltar a estrada tal, tal, tal. Isso é obrigação do Poder Executivo, tá? Zeladoria. Você Exatamente. está cuidando do quintal da sua casa. Tá? Isso é obrigação. O vereador não tem que se meter nisso. Ele pode cobrar, porque ele está lá para fiscalizar a administração, tá? Mas ele está para fiscalizar o executivo e para criar leis. Então, gente, nós estamos falando aqui, que leis nós temos para proteger os autistas? Que leis nós temos e que facilidades, que recursos? Não é só lei, são recursos, votação de projetos, votação de valores monetários para a gente destinar à divulgação, crescimento, incentivo à cultura, tá? Porque o autista, ele é um... Ele é um cidadão igual a qualquer outro. Então, ele tem as suas particularidades, então, mas igual assim, igual eu falei para você, eu aprendo com as mães, que a gente não tá fazendo pra gente, porque amanhã a gente vai faltar. E nosso filho no futuro? Exatamente. Então, igual eu falei, todas as secretarias, todas elas têm que olhar com um olhar não só para o autismo, mas para todas as deficiências. E outra coisa, só um minutinho. Tem muitos autistas, no caso, isso eu estou dizendo no geral, tá? Tem muitos autistas que são muito mais ágeis, inteligentes, dóceis de qualquer ser humano normal, entendeu? Não que eles não sejam normais. Qualquer ser humano sem o espectro autista. A Angélica fala que o autismo é a evolução da raça humana. Mas tem uma coisa... Agora, também uma outra coisa. Você falou, o CAPES está começando a trabalhar com as crianças, isso aqui. Só que autista não existe só criança, existe adulto autista. Não, existe adulto. O autismo, se eu não me engano, de 2012 para cá, que ele ganhou um CID específico para o autismo. Porque eu mesmo tenho um primo autista que ele tem quase a mesma idade, mas quando ele era criança ele não foi tratado como autista. Ele foi tratado como outras patologias de repente e foi diagnosticado autista agora, depois de adulto. E isso aí não teve evolução nenhuma. A maioria dos autistas tem condições de trabalhar, tem condições de contribuir com a sociedade. Desde que tenham uma terapia correta, desde que tenham uma educação correta. Exatamente, educação é educação muito inclusiva. Não adianta o secretário da educação falar, eu não entendo nada de inclusão. Só eu ouvi. Ele falou isso, o Luciano falou isso? Não, isso aí deixa em off. Depois nós vamos trocar essa ideia aí. Entendeu? Tem coisas que tem que deixar em off mesmo. Não, você tá entendendo? Então não adianta... lembra que eu falei da minha prima, das condições de trabalho aqui em Cotia? Uhum. Não adianta você fazer um edital auxiliar de classe. Aí você pega auxiliar de classe, que é uma estagiária, ela vai vir aqui se candidatar para auxiliar de classe, vai passar na prova de auxiliar de classe, contratamos 100 e poucas auxiliares de classe. Só que chega lá na hora do vamos ver... você vai ter que ficar na sala onde tem um ou dois ou três alunos de inclusão. Ela não está preparada para aquilo. Ela é uma estagiária,
uma cuidadora. Ela não é uma professora terapeuta, ela não é um profissional. Ela não tem nenhum curso, nenhum preparo. Ela não tem nenhum preparo para aquelas Inclusive, condições. é injusto com a própria pessoa. Porque se a pessoa tiver consciência, foi ela tapeada. se desespera. Não, ela chega, ela foi tapeada. Porque ela entrou num barco que ela não sabia para onde estava indo. Então, é a falta da política pública nesse ambiente também. É uma coisa que eu estou falando porque meu filho, é uma guerra que eu tenho para que ele tenha uma professora auxiliar na sala de aula. Que idade tem teu filho? Meu filho tem 9 anos. Tá. 9 anos o Christian, ele tá com a minha mãe, porque mora eu, minha mãe também. Minha mãe, ela tem 69 anos, me ajuda bastante também. Mais nova que eu. Olha, mas são novas, são jovens, né? Criança. Estão firmes e fortes. Como uma Eu gelatina. agradeço, graças a Deus, por ela, porque eu vim morar aqui também por causa dela também, que ela morava aqui já. Igual eu falei anteriormente, eu conheço Cotia desde 83, né? Meu avô, meu pessoal, meus tios sempre morou aqui. Então é uma cidade que era meu reduto das minhas férias e tal, sempre. É uma cidade que eu tenho de coração. Então eu quero que a cidade cresça, eu quero que a cidade seja boa para todo mundo, pro meu filho. Eu quero que a cidade cresça e não apenas enche. Sim. Enche, porque tem coisas que não crescem, elas incham, tá? Então Cotia não pode inchar, ela tem que crescer organizadamente. Gente, administrar uma cidade não é uma tarefa fácil. Inclusive, eu às vezes me preocupo com esses políticos arrivistas, chegaram porque são populares, eles acham que eles conseguem administrar. Não conseguem. A pessoa tem que ter realmente tem que conhecer a administração pública, desde a parte financeira, tem que ter habilidade política para negociar as coisas, tem que ter tudo isso. Essa cultura que a gente fala, pô, odeio político, não sei o quê. Não, isso aí os tá cara que gostam da política faz a gente acreditar nisso pra gente se degladiar entre a gente. Exatamente. E eles estão lá no bem bom. A gente tem que saber o que acontece, porque tudo é política. Hoje eu paguei R$ 7,89 num litro de leite. Você acredita? Não vou nem falar. Ou a vaca vem da Ucrânia, porque tudo é culpa da guerra, né? Então, não sei o que acontece. Então, tudo é político. O litro do leite é política. A falta de professor capacitado na escola do seu filho é política. Sim. A falta do médico, a falta do terapeuta lá no CAPES é política. Então, são tudo questões de política pública. Não podemos misturar política pública com politicagem. São duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Politicagem, que é aquele... você puxa saco, você... E aquela coisa do que diz, tentar fazer uma manobrinha aqui, Sim, coisa por baixo da mesa. Mas você lutar por políticas públicas, você não está lutando para você próprio, você está lutando para todo mundo. Igual aqui no grupo, são cento e poucas famílias. Se eu não me engano, pelos cálculos, acho que são 600 autistas, se eu não me engano, na cidade. Em Cotia? Isso. Então... essas políticas públicas é para o quê? Porque hoje, amanhã e depois, lá para frente, lei, né? Que eu falei da lei. O vereador vai embora, o vereador vai perder o mandato, o prefeito vai perder o mandato, mas ele não deixa herança, vai embora com ele. Não, a lei permanece. Mas aí todo mundo quer fazer lei, todo mundo quer fazer negócio bonitinho, igual eu falei do teatro. Faz uma lei do teatro, mas não tem teatro. Aí o outro vereador quer pintar o símbolo no chão. Não. A gente já tem um símbolo reconhecido mundialmente, que é do PCD, pessoa com deficiência, que já engloba o autismo, o Down, o cadeirante, já engloba ali tudo. Sim. Aí você vai fazer uma vaga aqui no shopping pro PCD, uma vaga aqui no shopping pro autista, com o símbolo, né, do lacinho, tudo bom. Só que aí você está criando uma segregação dentro da própria classe. Você está fazendo um separatismo dentro da própria classe. A gente não quer isso, a gente quer inclusão. Claro. Ô Rita, entendeu? só um minutinho. Diga, Carlão. Vamos dar um giro aqui nas pessoas que estão interagindo com a gente? Vamos, você está olhando aí alguma coisa? Sim, boa noite aqui para Michele Cristina, também para Catarina Oliveira, para Cá Tomás, dizendo boa noite, Karina, a Cá Tomás também. Tem também aqui a Magna Santana, ela diz assim, enquanto a corrupção dominar, nada vai mudar. Michele Cristina, nossa mãe de voz grossa. Também a Solange Fernandes, boa noite. Catadora de cooperativa Luxo eu vou trazer a do Solange. Lixo. Solange, eu vou te trazer aqui também, viu? A Solange Fernandes, boa noite, catadora da cooperativa Luxo do Lixo. Diana Sena, também, deixa eu ver aqui, pulou aqui, deixa eu voltar aqui. Diana Sena, também boa noite, obrigado pela sua participação. Isso, Éder,
nos representa, tá lindo. Michele Cristina, parabéns, Éder, nos representando muito bem. Karina Oliveira, meu orgulho, tá aí. Que lindo. Karina, ele é meu orgulho também, tá? Ó, tá? Tá aqui Muito agora. obrigado, amorzão. Então é isso. Olha, gente, eu quero dar uma palavrinha, nós estamos chegando no fim do programa, mas essa vitrine aqui tá totalmente aberta para você, seu Obrigado. movimento, para o Conselho Municipal de Cultura. No momento que vocês quiserem divulgar, nós vamos divulgar aqui. Tá? Queria falar pra você que o hip hop tem força, porque a eleição era um baralho marcado. No dia da eleição levamos vários representantes do Conselho Hip Hop, invadimos ali pacificamente, cartazes e tal, que é isso que o hip hop tem que fazer. Conseguimos chamar uma assembleia, pedimos uma questão de ordem e o poder da palavra, conseguimos convencer, mediante ao argumento e mediante o argumento, a conversa, as palavras bem colocadas, com razão, com propriedade, e conseguimos fazer que a Assembleia fosse instaurada para que todos aqueles representantes que estavam ali presentes pudessem votar. Porque ali, além de serem representantes da sociedade civil, como eu falei, os maiores consumidores de cultura, eram trabalhadores, representantes da cultura de Cotia em geral. Então eles tinham o direito de votar. Eles só estavam exigindo o poder de voto. E isso foi conquistado. O Gilmar tem a mente mais ampla, mais aberta para essas coisas. Então ele entendeu que aquele movimento era um movimento genuíno, que era um movimento representado por quem verdadeiramente trabalha e ama o hip hop e gosta do hip hop, e conseguimos entrar. Eu consegui ganhar a votação, a Ana também, o Robson, o Vavá, o Robson e Ana, eu sou fã. o Inimar, entre outros que agora eu não lembro o nome, são os 8 representantes da sociedade civil, pela vontade do pessoal que estava gente, ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso foi uma grande vitória. Vamos procurar falar, quando o vereador de vocês estiver perto, ou quando vocês tiverem a chance, cheguem para ele e digam assim: pô, eu quero que meu filho tenha uma aula de violão, eu quero cantar num coral, porque cobrados, tá? Eles vão começar a se mexer quando eles perceberem. Não é muito melhor o seu filho ter um campo legal para jogar futebol? Sim. Ou ter uma escola para ele aprender jiu-jitsu, karatê, ele ter uma escola para ele aprender a tocar flauta doce, para ele aprender a tocar oboé, violoncelo, piano. Gente, isso tira a criança da rua, isso abre os horizontes, isso abre o mundo. A gente tem, lá daquela comunidade de Heliópolis, tem pessoas, eles têm lá uma grande escola de música. Uma orquestra Tem maravilhosa. uma orquestra maravilhosa. Eles têm gente dali sendo contratado por orquestras da Alemanha. Sinfonia de Tá? Berlim. Orquestra Sinfônica de Berlim. Orquestra Então, Sinfônica gente, de esse é um Berlim. caminho que a pessoa tendo o dom, ela consegue seguir. Então, eu peço isso de coração a vocês. E eu vou passar a palavra para o Éder, para ele dizer, enfim, o que ele gostaria de passar para vocês, ou como ele se sentiu falando aqui hoje, se nós vamos nos ver muito mais vezes, vamos começar a ter uma luta mais juntos. Éder, a palavra é sua. Igual eu falei, a cidade que eu amo de coração, né? Uma cidade que me acolheu, sempre me acolheu, né? Os amigos e tudo mais. E eu quero ver uma Cotia melhor, né? Eu quero ver uma Cotia com educação, de excelência, com a saúde de excelência, não só para os autistas, mas como para o idoso, para a população em geral, né? Cultura é fundamental. Hiroshima e Nagasaki, quando eles sofreram aquele maior atentado terrorista da história, que aquilo ali foi um terrorismo, a primeira coisa que eles fizeram foram resgatar os museus, para não perder a sua essência, não perder a sua cultura milenar. E o Japão hoje em dia é primeiro mundo, Japão, né? é exemplo para o É mundo. exemplo para o mundo. Uma ilhazinha do tamanho de nada. Culturalmente, socialmente e tudo mais, né? Então, é
É vontade, é ter vontade, é ir pra cima. Os caras estão com a faca e o queijo na mão aí, ó. Gente, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais de fortes. De verdade. Juntos tá? somos mais fortes. Acreditem e vão atrás que a gente chega lá. Então, a gente tem que fazer isso acontecer. Igual o menino quer ser um jogador de futebol. Então, lá no campinho de futebol perto da casa dele, tem que ter uma escolinha de futebol. Eles têm que pegar essas associações de bairro, que às vezes fica lá para entregar leite uma vez ou outra por semana e não serve para nada. Fazer ali um centro de capoeira, fazer ali um centro de jiu-jitsu, de repente um basquete, de repente uma culinária. Nas escolas tinha que ter uma educação também, educação financeira, educação política. Educação financeira. Tem uma culinária, tem para os meninos mais velhos uma educação de empreendedorismo. Porque cada um tem a sua função. Só que se você não ficar sabendo, você ficar só à mercê ali do seu bairro, de repentemente, do que acontece ali em volta, só vai crescer o que? A violência, as drogas e tudo mais, né? Então... Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Jovens, a gente quer um futuro melhor para os nossos jovens, né? Outra coisa. Uma descentralização da cultura, uma descentralização do esporte. Como eu falei, vai para as periferias, vai lá para o Santa Fé, vai lá pro Caputera. Uhum. Não adianta, porque o menininho que mora no Caputera, ele não vai pegar o ônibus 2, não sei quantos ônibus é. Ou ele tá lá no Morro Grande e vai pegar o ônibus que passa de 2 em 2 horas para vir no ginásio de esporte para fazer esporte, para jogar um basquete. Isso. Sendo que lá perto da casa dele tem uma associação de bairro, de repente tem um campo ou uma quadra. Éder, você trouxe um ponto super importante. Você precisa voltar aqui, viu? Voltaremos. Porque é um ponto super importante, que é essa questão de fazer, às vezes, grandes obras. Vou me lembrar da creche de Caucaia. Super creche, linda, maravilhosa. Longe da casa da maioria das pessoas. Gente, isso não funciona. É difícil de administrar. É mais caro. Não sei se constroem isso porque dá mais propina. Aí para não sei. ficar um espaço Não ocioso, sei. Exatamente. bota atividade lá. Coisa simples, perto da casa das pessoas. É isso que ajuda. É isso que ajuda. Então a gente precisa ter um esporte, uma cultura inclusiva. No geral, né? Incluir os deficientes, excluir os autistas. De repente o menino gosta de um basquete, ele pode ser o próximo Anderson Varejão, o Messi. Entendeu? Autistas costumam ser muito bons com matemática e física. Na verdade, e cada um química. tem seu foco, né? Eles são hiperfocados em determinado, verdade. em determinado assunto. Aí que é o importante? É canalizar, né? É identificar aquilo e o hiperfoco no que ele se dá bem. Só que para isso a gente precisa de políticas públicas para que tenham as terapias ocupacionais tudo a gente volta necessárias. E cai nas políticas públicas. Não, tudo nós vai cair na política pública, senão ficar falando... E tudo significa uma administração boa, voltada realmente em benefício da população. Cultural, de repente tem as mães, tem os casos das mães aqui, voltando lá nas mães. De repente tem a mãe que cuida do filho. Eu mesmo, eu faço minha correria e tenho minha mãe que me ajuda. Mas tem mãe que cuida do filho 24 horas por 48 que precisa trabalhar. Ela não pode viver só do Loas. Claro. Que ela sabe fazer um artesanato, ela sabe fazer um bordado, e ela quer vender, só que ela não pode porque ela tem que dar aquela atenção pro filho. Vamos montar cooperativas de artesanato. A cultura tem que abrir nessas feiras que eles fazem aí que já foi passado também essa demanda para eles, esperamos ser atendidos. Agora que eu faço parte do Conselho de Cultura, é uma coisa que eu também vou cobrar, para que tenham nessas feiras que eles fazem aí, nesses shows itinerantes, que até que enfim eles estão fazendo um showzinho aqui nos bairros, nessas feiras do centro da cidade, de Caucaia, do São Jorge, tem uma barraca para as mães da inclusão, para que elas possam vender. Porque tem mãe que sabe vender, mas não sabe fazer. Sim. Tem mãe que sabe fazer, mas não sabe vender. Exatamente. Então, não precisa uma barraca para cada um, porque também a gente sabe que não comporta atender todo mundo. Mas fazer aquilo girar, né? Para que as mães possam ter uma renda melhor. Economia circular, economia comunitária. Isso é tudo hip hop também. Hip hop briga por essas coisas. Não só na parte da deficiência, mas na parte como social também. Porque tem mães que moram na comunidade lá, mas não tem um curso, as crianças não têm um aprendizado, não tem um incentivo para as pessoas no bairro ali mesmo. Fazer uma cooperativa de costura, uma cooperativa de bordado. Exatamente. De repentemente. Você profissionaliza as pessoas, inclusive. Profissionalizar, entendeu? Gente,
Estou muito contente, sabe? Nós estamos aqui num hall de vários programas eu tenho me sentido feliz. Agradeço a vocês que estão dando essa voz para a gente, que estão acompanhando a gente. Divulguem, tá? Eu estou pedindo porque acho que a gente sempre pode acrescentar. E semana que vem eu vou trazer um tema totalmente diferente. Mas é uma coisa que eu acho que as pessoas não conhecem e é muito diferente. Eu vou trazer uma pessoa para falar sobre maçonaria. Tá? É um tema. Então é um tema assim, é um tema polêmico. Mas a gente não sabe, a gente sabe que é uma sociedade secreta, assim, mas a gente não sabe o resto. Então eu espero vocês na quarta-feira que vem, às 18 horas, para mais um programa Mulheres. Mulheres trazendo homens, crianças, mulheres trazendo todo mundo. Mulheres que têm voz, dando voz a outras pessoas. Viva as mulheres. Muito obrigada, boa noite. Carlão, boa noite. Boa noite. Éder, boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado gente. por... Até a semana que vem. Poder participar. A Max FM acabou de apresentar o programa Mulheres, com Rita Augusta. Até o nosso próximo programa. Identificação: ZYU 773, canal 198, modulando em 87,5 MHz. Rádio Max FM, transmitindo de Cotia, São Paulo, Brasil. Rádio Max FM, uma emissora a serviço da comunidade.